Você que está em casa, você que assiste do seu celular, da sua televisão. É muito bom estar aqui, muito bom ouvir o que Deus tem para nós. E eu queria convidar você, se você pode aí, feche os seus olhos e faça uma oração de petição para que Deus fale ao seu coração. Pai, nós rogamos que a Tua graça encontre no nosso coração essa noite. Rogamos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele toque tão profundo, que faça uma mudança extraordinária na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Esse é o nosso momento da palavra, e eu quero compartilhar com vocês um texto, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: esse mundo é pequeno demais? Você já chegou numa cidade, em algum lugar que você estava, e você encontrou uma pessoa lá que você não planejava ver naquele lugar, e aí, nesse encontro, essa frase é comum: o mundo é pequeno mesmo, né? E essa frase, ela faz todo sentido agora para nós. Essa frase, ela tem toda a lógica agora para a gente. Sabe por quê? Porque esse mundo é pequeno demais, e esse mundo se tornou pequeno demais. Para alguns, o mundo diminuiu para sua cidade, os limites são as cidades. Para outros, o mundo diminuiu para o seu bairro. E para alguns, o mundo ele ficou tão pequenininho que agora o seu mundo é a sua casa. Mas a pergunta que fica no nosso coração nesse tempo, na realidade são algumas perguntas, né, que vêm ao nosso coração durante a semana, durante a noite, durante o dia. E a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: quem diminuiu o meu mundo? Quem diminuiu o nosso mundo? E não tem resposta para isso. Não tem uma resposta que a gente pode falar: não, é isso aqui. Não adianta a gente... Não tem resposta correta, certa para isso. A segunda pergunta é: por que o mundo foi diminuído? Por que aconteceu isso? Por que nós estamos com o nosso espaço reduzido agora? Por quê? Por quê? E esse porquê entra no nosso coração. E também eu digo para você, não tem uma resposta, não tem aquela resposta: é isso aqui, foi isso aqui. Ainda não. Uma outra pergunta que vem ao nosso coração é: até quando o meu mundo vai ficar reduzido? E esse tempo também não temos. Esse tempo a gente não sabe, a gente não tem uma previsão. Na realidade, a gente não consegue fazer previsão nem de 10 dias. A gente vai fazer uma programação. Eu lembro que quando a gente sentava para programar, a gente programava o ano todo. E agora a gente não consegue programar 15 dias, porque a gente não tem a previsão. Então a gente não tem a resposta de quando o nosso mundo vai voltar ao normal. Mas existe uma pergunta, a última dessas que vem ao nosso coração, que: o que fazer para que meu mundo não diminua mais ainda do que já está? Agora que o mundo é minha casa, agora que o mundo é meus familiares, o que eu posso fazer para que esse mundo não diminua mais ainda? E a resposta para essa pergunta eu quero dar a você essa resposta no final desse momento que nós vamos ter aqui, ou pelo menos tentar dar essa resposta. Mas para pensar sobre tudo isso que está acontecendo, eu quero convidar você a meditar comigo num texto de Lamentações, Jeremias, o capítulo 1 e o verso 1. Se você puder, abra sua Bíblia, vai estar aparecendo também aí na tela. Olha só o sentimento e a fala de alguém que está vivendo um momento como esse. Versículo 1 diz assim: como está deserta a cidade antes
tão cheia de gente, tão populosa, né? Como se parece com uma viúva. O que era grande entre as nações, o que era grandiosa entre as nações, o que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Quando você ouve esse texto, você não parece com aquilo que a gente está vivendo. Jeremias parece que está vivendo no meio de nós, e Jeremias olha as ruas da nossa cidade à noite, e da sua cidade, e daqui de Teixeira, ou de onde você estiver, e você olha, cadê o povo, cadê todo mundo? Aquela cidade que era tão grandiosa, que era tão movimentada, cadê o movimento? Aqui, nesse texto, nesse momento que Jeremias está vivendo, o povo de Israel está exilado na Babilônia. E esse exílio, ele está previsto para durar 70 anos. Tem uma data para acabar. Tem um período já estabelecido, um período que foi preventivamente profetizado por Jeremias. Jeremias havia profetizado, agora ele está em Jerusalém lamentando, visto que presenciou tudo. E o povo não está lá mais, o povo agora está no exílio, o povo foi conduzido, foi escravizado lá na Babilônia. E Jeremias ficou. Jeremias está olhando para Jerusalém e falando isso que nós citamos no versículo 1. Como está deserta a cidade. Parece muito com o que a gente está vivendo. Parece muito com o que você está vivendo na sua casa, na sua família. Mas eu quero continuar o texto em Lamentações capítulo 3, porque desde o primeiro versículo, do primeiro capítulo até grande parte desse livro, pelo nome já se diz, é uma grande lamentação, é uma grande lamúria. E o capítulo 3, o versículo 19, Jeremias continua: eu me lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu me lembro quando a pressão chegou na minha casa. Eu me lembro quando as noites ficaram mais frias do que de costume. Eu me lembro quando a tristeza tomou tanto meu coração que isso passou para o meu corpo. E a gente vê tantas reações, cada um de um jeito, mas Jeremias está falando no versículo 20, eu me lembro bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Gente, é interessante que esse lamento de Jeremias parece que é bom naquele momento, parece que eu tenho que ficar lamentando mesmo, mas esse lamento, pelo que ele diz no versículo 20, a minha alma desfalece dentro de mim enquanto eu estou lamentando, enquanto eu estou me entregando à tristeza. Esse lamento só estava trazendo mais angústia ainda. O lamento, ele não tem poder de trazer vida, pelo contrário, um tempo muito demorado na lamentação vai causar mais e mais angústia e tristeza no nosso coração. Por isso que a gente continua esse texto, porque do versículo 20 para o versículo 21, Jeremias toma uma decisão, e é essa decisão que eu quero convidar você a tomar também junto comigo, que tomei também essa decisão. Jeremias toma a decisão, e o versículo 21 já começa diferente. Ele fala assim: todavia, independente do que está acontecendo, todavia eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Não é negar a realidade, não é eu ignorar o que está acontecendo ao meu redor, é ter uma perspectiva de fé. É andar por fé. Nós fomos chamados, nós somos convidados a andar por fé. Nós que somos o povo de Deus, nós que seguimos a Jesus, nós que olhamos com esperança, nós somos convidados hoje à noite a andar por fé. Não é negar a realidade. Versículo 22. Aí Jeremias continua o texto, porque a postura agora mudou. E o nosso convite para você que está em casa é que a gente mude a nossa perspectiva. E ele fala assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Eu
Toda vez que eu olho para um texto como esse, que exalta a identidade e a essência do Senhor que eu sirvo, que nós servimos, a minha alma se enche de alegria. É tempo da gente olhar para o Senhor e falar assim: graças ao grande amor, que nós não somos consumidos. Você sabe por quê, gente? Porque tentar explicar Deus em alguns versos da Bíblia, ou alguma história, ou um filme, ou uma canção, tentar empacotar Deus dentro de um procedimento, é negligenciar a sua grandeza, a sua infinidade, a sua soberania. Eu não consigo juntar palavras para definir a vontade, e muito menos Ele. Nós não conseguimos, é negligenciar a sua grandeza. O que nos resta é levantar as mãos, ou levantar pelo menos uma das mãos de manhã cedo, e falar assim com Ele: Pai, segura aqui na minha mão. E o que a gente vai fazer hoje? Não dá para explicar Deus, porque o convite aqui não é para explicar uma situação, é para andar com aquele que é maior do que tudo. E andando com Ele, Ele vai se fazendo conhecido a nós. E eu fico imaginando Jesus olhando para você que está em casa, olhando para mim e fala assim: você quer me conhecer? Nesse momento, achegue-se a mim, que eu me achegarei a vocês. O Jeremias, ele continua, no versículo 23, ele fala assim, ó: essa alegria, essa graça, essa misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Todos os dias Deus separou e preparou um maná para você e para mim. A questão é, e a pergunta que vem ao meu coração, é porque muitos de nós não estamos comendo do maná. Desespero é uma expressão de fome de Deus. Só desespera aquele que não comeu o maná de hoje. Se comeu ou não comeu do jeito certo, não sei. Só quem desespera aquele que está com fome. E Jesus, ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que desesperaram, vem que vocês vão chegar aqui e vai ter o maná que eu separei para você hoje. Não dá para passar por isso tudo sem Jesus. Não dá. Eu estava pintando um quarto lá em casa, e a minha menininha de 5 anos, a Valentina, conto sempre alguma história dela, porque é muito especial. E hoje, eu estava, no intervalo do almoço, estava lixando uma cerâmica que estava, uma tinta que garrou, e depois eu comecei a varrer, e ela olhou eu lixando aquilo ali, e ela falou assim: isso é fácil, deixa eu fazer. E eu peguei a espátula, eu estava passando a espátula e dei na mãozinha dela. Ela tentou limpar e falou assim: não, hoje não está fácil. E aí, enquanto ela estava ali, eu peguei a vassoura e estava varrendo, estava fazendo outra coisa. Ela falou: varrer é fácil. Aí eu peguei a vassoura e entreguei na mão dela. E ela começou a varrer e viu que não era tão fácil como ela imaginava. Mas por que ela sempre vê uma coisa fácil eu fazendo? É porque ela não tem a mesma força que eu, ela não tem a mesma habilidade que eu. Isso fala alguma coisa com você? Gente, não dá para passar essa situação que nós estamos vivendo sem a presença de Deus, porque com Ele, e vendo Ele passando, parece fácil. Mas se você tentar passar por tudo isso, com a força do seu braço, com a sua própria inteligência, com suas próprias técnicas mentais, com seus próprios argumentos ou com suas próprias formas de ver a vida, vai chegar uma hora que você vai falar assim: eu pensei que era fácil. E não é fácil. É fácil quando Ele está fazendo com a gente. É fácil quando Ele está caminhando com a gente.
E o versículo 24, Jeremias, ele continua a sua história, ele diz assim, ó: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele colocarei, eu porei a minha esperança. Essa é uma conversa séria que precisa acontecer dentro do nosso interior. Essa é uma conversa que você precisa ter com você mesmo, que eu precisei ter comigo mesmo. Essa conversa que diz assim: minha alma e meu corpo, fiquem quietos e olhem que eu preciso falar agora. Olhem que o Espírito do Senhor está falando ao meu espírito e nós estaremos falando com você agora. E a fala é essa: a minha porção, a nossa porção é o Senhor. Nele nós colocaremos a nossa esperança. Isso não é uma conversa que alguém tem que falar para você, é uma conversa que você tem que falar para você mesmo, que eu preciso falar para mim mesmo. Nós decidimos, nós tomamos posse da liberdade um dia para ter a possibilidade de decidir o que vamos fazer e o que vamos ser depois disso tudo. E para chegar no final da história, pelo menos vivos, nós precisamos olhar para nós mesmos e ter essa conversa séria. Pelo menos que seja hoje, depois dessa pregação, ou agora mesmo. Olhe para você mesmo e fale assim, ó: aquieta. A sua porção é o Senhor. Seja firme com você mesmo. Versículo 25. Ele diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Ó, que texto maravilhoso. E aqui dá a impressão de que Deus ficou bonzinho e que Deus de vez em quando é malvado. Mas a questão não é essa aqui. Não tem a ver com Deus ficou bom ou ficou ruim, não tem nada a ver com isso. Quando o texto fala o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, tem a ver com todos que colocam a esperança no Senhor, conseguem ver Ele e as circunstâncias de outra maneira. O Senhor é bom, mas é bom para quem? Só para quem anda com Ele. Só para quem consegue estar junto com Ele. Só para quem caminha com Ele, porque Deus vai mudando a nossa perspectiva. Gente, está todo mundo no mesmo oceano, cada um no seu barquinho aí, mas alguns desesperam e outros não desesperam. Por quê? É claro que tem os nossos temperamentos, que alguns, mas se todos nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, Ele vai mudando a perspectiva que nós vamos tendo de tudo que está acontecendo. Esses dias eu passei aqui, próximo da igreja, e tinha um irmão que ele não tinha um comércio. E ele abriu um comércio. E aí eu fico pensando, ué, o que aconteceu? A crise não chegou? Como é que você abre um comércio na crise? Aí eu percebo. Quando ele me chamou e falou assim: a minha esperança está no Senhor. Ele me deu essa ideia aqui. Está vendo? Não é negação da realidade. Você sabe por quê? Toda vez que você pensa no futuro próspero, você abre um caminho na direção da prosperidade. Toda vez que você pensa num futuro negativo, você abre uma porta e um caminho na direção da tristeza e do desespero. Por fim, desse momento aqui, que Jeremias escreve lá em Lamentações, olha a carta que ele escreve para esse povo que está exilado. Esse homem, com o coração agora decidido a pensar na esperança e no que está por vir, ele, no capítulo 29, e o versículo 1, ele começa a sua carta, endereçada àqueles que estão aprisionados, àqueles que estão exilados, àqueles que estão, quem sabe você que está na sua casa aí, e você não está saindo de casa. E você que está decidindo sair, mas está meio com medo. E eu não sei, cada realidade é uma realidade, a gente não pode definir. Mas olha essa carta.
Versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, aos líderes. Você que é líder, todos nós somos líderes de alguma coisa. Você pai, você mãe, você é líder. Você que é líder de célula, você que é líder na igreja, você que é líder, que seja de uma pessoa. Você que ainda resta entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara para Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha a carta. Versículo 5. No momento de crise, exilado, olha a fala dele. Versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Vai construir? Porque aqui não acabou. Você tem que viver enquanto você tem vida. Plantem jardins e comam seus frutos. Que é isso que vocês têm. Aqui já é uma fala minha esse versículo. Não adianta lamentar. A gente já viu que isso não adianta. Você tem que olhar em volta e ver o que você tem e faça o que for preciso com aquilo que você tem, para que você não acabe perdendo até aquilo que você tem. Olhe em volta, construa. Quem sabe você se anima aí na sua casa hoje. Não por mim, mas pela palavra de Deus. No versículo 6, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Eu estou fazendo isso. O meu coração está cheio de esperança e a minha esposa está grávida. Porque essa palavra, ela está no meu coração. Não é tempo de parar, gente. Não é tempo de parar. É tempo de seguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que faz com que a nossa fé cresça. Nós somos do Senhor. Versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade de onde vocês estão. Vocês conseguem entender isso? Ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro. Se a sua cidade prosperar, você vai prosperar. Como é que a nossa cidade vai prosperar se todos nós que somos chamados pelo Senhor nos acovardarmos? E agora eu não estou falando de ter uma atitude irresponsável, eu estou falando de ter uma posição dentro do coração, de não se esconder daquilo que nós precisamos fazer, porque cada um precisa fazer uma coisa, e eu não posso dizer o que você tem que fazer, mas você sabe, porque o Senhor já tocou no seu coração e te disse. Versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas, os adivinhos que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Sabe o que acontecia aqui? Tinha uma profecia que era 70 anos que eles iam ficar exilados. Mas eles estavam tão agoniados com aquilo, tão aflitos, que eles pressionavam as pessoas que estavam ao redor deles a falarem aquilo que eles queriam ouvir. Que é, vai acabar logo. Vai acabar a semana que vem. Mas é 70 anos. Gente, nós não temos previsão. Mas nós temos um Deus. Eles tinham previsão e queriam antecipar. Nós precisamos seguir adiante. Com a força do poder do Senhor. Com a força do poder que está dentro de nós. Nós precisamos andar com Ele, andar com Jesus. E perguntar para Ele, e aí, Pai, o que a gente vai fazer hoje? Eles estavam profetizando mentiras em meu nome, diz o Senhor. Eu não enviei ninguém para falar isso, mas vocês estão tão querendo ouvir isso. Versículo 10, assim diz o Senhor.
Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta. Porque eu sou, porque eu conheço, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. E os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, é de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Deus tem um futuro de esperança para você e para mim. Nós precisamos fazer esse caminho hoje. Nós precisamos tomar posse desse caminho de esperança hoje. Para a gente finalizar. Agora eu quero responder a pergunta que eu fiz no início. O que fazer para o mundo não diminuir mais ainda? O que a gente pode fazer para o mundo não diminuir mais ainda? Já que o nosso mundo é a nossa igreja. Já que o nosso mundo são os nossos colegas de trabalho agora. Alguns, poucos. Já que o nosso mundo agora é a nossa casa, é a nossa célula. O que fazer para esse mundo não diminuir mais ainda? Porque muitas pessoas estão se entregando ao desespero e estão atingindo e tocando de forma inadequada aqueles que são o seu mundo. E aí cada um está indo para um lado. E nós estamos perdendo isso, que é essencial. E no início disso tudo, a gente estava fazendo uma lista do que é essencial, né? E fazer essa lista é muito sério. A gente precisa olhar para Deus e perguntar o que é essencial, porque a gente mesmo não sabe definir. O que é essencial? Uma igreja ou uma padaria? O que é essencial? Um momento de oração ou um filme? A gente precisa perguntar para Deus. E para que a gente não perca esse mundo respondendo a pergunta, ou tentando pelo menos responder essa pergunta. Tentando pelo menos responder. Eu digo sim. Como é que eu faço? Primeira coisa, se aproxime de Deus. E seja a sua melhor versão para aqueles que estão próximos de você. Seja a sua melhor versão para aqueles que estão e que são o seu mundo agora. Esse é um convite a olhar para a esperança. Fazer um caminho agora de esperança. Se apegar ao Senhor. E faça essa oração em seu coração. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus traz ao meu coração essa noite aquilo que me faz pensar em que existe uma mão estendida na minha direção. Como é bom pertencer ao Deus de amor. Como é bom pertencer àquele que Ele dá conta de sustentar as nossas vidas. Como é bom pertencer a esse Deus que segura a nossa mão. Nós já estamos chegando ao final. E eu queria pedir a você que compartilhe isso que você ouviu, esse culto. Tantas transmissões estão sendo feitas. Compartilhe com seus amigos. Tem uma setinha assim, ó, aí no seu celular. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Que, quem sabe, uma palavra de esperança chegue através de você que compartilhou. E eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos. Nós queremos, Jesus, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado no nosso coração, o Senhor tem enchido o nosso coração de alegria nesse momento de tanta tristeza e desespero. Dá-nos esperança, Jesus. Dá-nos esperança. Renova em nós a fé. Porque nós, Senhor, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé para a preservação da alma. E unidos, o Senhor, nós cremos, pelejará
por nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Não permita que o seu mundo diminua mais do que já está. Cuide-se, cuide do outro, cuide de mais alguém.